Eu vim trazer um assunto hoje que acho que é um assunto que é sempre atual, é um assunto polêmico, que está muitas vezes envolvido, inclusive, em questões ético-sociais, e sempre tem novidades, né? Então, é algo que a gente tem que sempre estar estudando e se atualizando, e eu espero poder acrescentar um pouquinho hoje sobre o transtorno do espectro autista. Eu acho que é muito interessante a gente entender a história, né? Como que se instituiu o conhecimento sobre determinada doença. Então, a gente fala muito sobre autismo atualmente, sobre o transtorno do espectro autista, mas já se fala nisso há muito tempo, né? Então, o primeiro pesquisador da medicina que conversou sobre o autismo em 1911 foi o Eugene Bleuler, né? Esse senhor que está aí na tela. Então, o autismo ele vem do grego autos, que significa orientação para o próprio, orientação para o eu. E esse senhor, o Eugene, ele classificou pela primeira vez esse transtorno do neurodesenvolvimento dessa forma. Vejam bem, os esquizofrênicos mais gravemente atingidos, os que não têm mais contato com o mundo externo, vivem em um mundo que lhes é próprio, fecham-se aos seus desejos e aspirações, ou se preocupam apenas com os avatares das suas ideias. Afastam-se o mais possível de todo o contato com o mundo externo. E essa evasão da realidade, acompanhada ao mesmo tempo pela predominância absoluta ou relativa da vida interior, chamamos de autismo. Então, vejam bem, ele já põe, uma interpretação e uma classificação cheia de equívocos, né? A gente vê isso atualmente, mas essa primeira descrição, que eu acho muito interessante, é que ela já nos mostra que existe um espectro. Então, desde o início, ele mostrou para a gente que era relativa ou absoluta. Em 1943, o Leo Kanner, esse senhor que está aí na tela também para a gente ver, ele fez um estudo com uma amostra relativamente pequena, mas que trouxe já grandes avanços em relação a como esses indivíduos diagnosticados com autismo se comportam. Então, o estudo dele envolveu 8 meninos e 3 meninas, e ele observou, então, que eram crianças que eram alegres quando sozinhas, não choram quando deixadas por suas mães e parecem não se alegrar com a chegada do pai, fazem movimentos estereotipados com os dedos e mãos, giram com grande prazer qualquer objeto que é possível girar. Entendem as palavras e as frases apenas no seu sentido literal. É difícil imaginar, difícil a figura de linguagem. E quando entram em um quarto, desprezam as pessoas e se dirigem e prestam atenção nos objetos. Então, esse senhor definiu dessa forma. Podemos supor que essas crianças vieram ao mundo com a incapacidade inata de constituir biologicamente o contato afetivo habitual com as pessoas, assim como outras crianças vêm ao mundo com deficiências físicas ou intelectuais inatas. Então, ele conseguiu trazer esse foco na afetividade, na sociabilidade, no contato com a sociedade e com o mundo externo, de uma forma mais clara. Porém, ele ainda se ateve a equívocos importantes, né? Lembrando que a gente está falando de 1943, esse senhor, então, ele fez uma observação meramente particular de que essa comorbidade em crianças, o autismo em crianças, se associava a pais intelectualizados, emocionalmente frios, com pouco interesse na relação com a criança. Então, a gente vê que estava num momento social também em que talvez as mulheres voltavam a sair de casa para trabalhar. Então, houve também esse equívoco nessa associação meramente observacional. E muito associada, né, ao período em que estavam sendo feitas essas observações. Pouco tempo depois, em 1944, Hans Asperger, a gente já ouviu esse nome, né? Ele fez um estudo também em uma amostra pequena de 4 meninos. E por que ele observou esses 4 meninos? Porque, apesar do diagnóstico de autismo, eles apresentavam algumas características particulares de um melhor funcionamento social.
Então, eles aprenderam a falar cedo, eles não tinham aquele atraso da fala que é tão característico. Eles aprenderam a se expressar rapidamente, então eles conseguiram adquirir habilidades para manejar a dificuldade de expressão. Eles falam como adultos, eles não se integram a grupos de crianças e eles são indiferentes à autoridade dos adultos. Não mantêm distanciamento e falam, inclusive, sem timidez com estranhos, né? Então, eles conseguem manejar e superar a dificuldade social e as habilidades sociais, apesar de apresentarem determinados movimentos e hábitos estereotipados, comportamentos rígidos, movimentos repetitivos, hábitos rotineiros muito rígidos eram observados ainda nessas crianças. Então, seguindo aí, né, em 1952, o primeiro DSM classificou essa comorbidade do neurodesenvolvimento como uma esquizofrenia reativa do tipo infantil. Aí, durante a década de 50, foi muito discutida essa hipótese do contexto social, associado a pais intelectualizados, nessa época também muito voltado socialmente à mãe. Foi levantado esse conceito da mãe geladeira, né? Que foi muito explorado, infelizmente, nessa década de 60 também, chegando a esse absurdo desse tratamento instituído, que era a máquina do abraço, né? Supondo que seria algo acolhedor, que substituiria e que trataria, obviamente, sem sucesso, levando à publicação em um dos jornais de maior impacto nos Estados Unidos, impacto médico, esse artigo que está na tela, que foi publicado In Defense of Mothers, trazendo de que isso tudo não era verdade, né? De que a teoria da mãe geladeira, dos pais intelectualizados, tinha pouca ou nenhuma relação com o desenvolvimento do autismo. O DSM-2, em 1968, já classificou essa alteração do neurodesenvolvimento, ainda muito voltado para essas questões que foram discutidas nessa década de 60, como reflexo de conflitos ou reação de má adaptação aos problemas da vida, né? Ainda uma discriminação cheia de equívocos. Em 1978, então, Michael Hunter conseguiu expor um pouco melhor e observou um aspecto muito interessante que dissociou o transtorno do espectro autista, a alteração da comunicação e da sociabilidade, a deficiência intelectual em si. Então, ele viu um atraso e um desvio social, não só associado à deficiência intelectual, problemas de comunicação, não só associados à deficiência intelectual, e esses comportamentos incomuns, típicos do transtorno, tal como o que já vem sendo descrito também como os movimentos estereotipados, que eles chamavam de maneirismos também, os vícios de rotina e etc. E ele caracterizou, então, que era necessário que houvesse o início dos sintomas antes dos 30 meses de vida. Em 1980, o DSM-3 reconheceu o autismo, então, como um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento. Passaram-se aí 14 anos até o DSM-4, quando foi incluso o diagnóstico de síndrome de Asperger no DSM, ampliando aí esse espectro, né, do autismo, não só como aquele autismo clássico associado à deficiência intelectual, mas o autismo de alto funcionamento também, que não é associado à deficiência intelectual, em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais, né? Isso ampliou muito o espectro, aumentou o número de diagnósticos, né? Muito importante a gente notar isso. É interessante a gente ressaltar esse evento que ocorreu aí no final da década de 90, sobre uma fake news, né? A gente acha que a fake news é recente, mas a fake news é antiga, ela está aí desde da década de 90, em que houve aí uma especulação toda acerca de vacinas, principalmente essas vacinas virais, sarampo e rubéola, etc., associando a incidência de autismo. Isso, obviamente, foi jogado por terra com estudos e com pesquisas, com evidências, que mostram com muita clareza que não existe associação nenhuma, né, entre a vacinação e a incidência do autismo. E, enfim, no último DSM, DSM-5, 2013,
foi tirado esse diagnóstico da síndrome de Asperger como um diagnóstico diferente do autismo. E foi tudo constituído em um único espectro, que hoje é conhecido, então, como transtorno do espectro autista. Então, é muito interessante a gente entender, acho que é difícil ser compreendido, né? Que não existe mais o diagnóstico de síndrome de Asperger. É o diagnóstico de transtorno do espectro autista, de alto funcionamento, sem deficiência intelectual associada. E tudo faz parte do mesmo CID, o transtorno do espectro autista. Então, o que é, né, o transtorno do espectro autista? É uma alteração do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a fala e a linguagem, a interação e a socialização. Tem uma fala que é interessante esse finalzinho. Desde o início, não existe uma perda de socialização. Não existe uma perda de capacidade de interação com o meio e de expressão do próprio. Há desde o início uma que eles caracterizam, né, entre aspas, como uma extrema solidão autista, que sempre que possível despreza, ignora e exclui o exterior e se volta para o interno, né? Essa definição vem lá de 1911. Então, a gente observa também uma questão muito interessante que não pode deixar de ser abordada, que é o aumento da quantidade de diagnóstico. Então, o DSM-4, ele mostrou uma incidência de diagnóstico, uma prevalência de diagnóstico, perdão, de 2 a 5 para cada 10 mil crianças eram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. No DSM-4 já aumentou para 1% da população, isso é uma população americana, né? É um estudo americano. E já no CDC de 2014, chegou a um diagnóstico de uma prevalência de 1 para 68. Então, aumentou o número de diagnóstico, né? A gente vai entender que isso é muito mais pela compreensão da doença, pelo acesso ao diagnóstico, do que, de fato, estarem nascendo mais crianças autistas, né? Antes de explorar um pouco mais isso, eu queria ter atenção a essa imagem, porque essa imagem, eu acho que ela resume muito bem o aspecto clínico do transtorno do espectro autista. Então, dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista, existe a síndrome de Asperger, o autismo clássico, aquilo que a gente chama de desordens desintegrativas da infância, alterações invasivas do comportamento na infância, isso tudo está dentro do transtorno do espectro autista, que se manifesta principalmente pelas alterações da comunicabilidade e da interação social, alterações da linguagem falada e não falada, e os comportamentos rígidos, repetitivos, estereotipias, comportamentos rotineiros estritos. E aqui as principais comorbidades que vêm associadas com o transtorno do espectro autista. A ansiedade, que está associada aí a 30% a 50% dos casos, o déficit cognitivo, que está associado a 40% a 60% dos casos. Gente, o déficit cognitivo, ele vem aqui como dificuldade de aprendizado, dificuldade na independência para as atividades de vida diária, né? E a gente vê que muitas crianças que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista não apresentam. Então, existem crianças que têm diagnóstico de transtorno do espectro autista que não vão ter dificuldade de aprendizado se elas forem bem estimuladas, que não vão ter dependência da autonomia se elas forem bem estimuladas, né? É importante a gente ter essa consciência. E outras comorbidades médicas aí em até 25% a 40%. Então, voltando um pouco para essa questão do aumento da quantidade de diagnósticos que a gente vê aí nas últimas décadas, então isso foi muito abordado, né? Inclusive, pela sociedade por um todo. Então, como isso foi mostrado para a gente? Que ainda não está claro se essas taxas mais altas refletem a expansão dos critérios diagnósticos. A gente passou a incluir diagnósticos mais leves, esses diagnósticos de alto funcionamento, a maior conscientização tanto da população para levar ao neuropediatra, ao médico geneticista, ao especialista que seja, e aos próprios especialistas mais conscientizados que passaram a ter habilidade de fazer o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, né?
e as diferentes metodologias de estudos que passaram a ser mais amplas, né? Então, isso tudo tem que ser observado para a gente entender por que houve esse aumento drástico, né, da quantidade de diagnósticos de transtorno do espectro autista. Então, a gente vê aqui, olha só, isso é um gráfico que mostra a quantidade de estudos para autismo. Então, aqui na década né, nos anos 2000, nos anos 2010, houve um boom de estudos sobre o autismo. O mesmo aqui foi observado nesse outro gráfico. Então, a gente está tendo um aumento de diagnóstico porque a gente aprendeu a diagnosticar. E a gente deu acesso a esse diagnóstico, né? Então, trazendo um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, eu contei para a gente que os diagnósticos são clínicos, o diagnóstico é clínico. Então, a gente precisa conhecer os critérios diagnósticos. Então, primeiro, os déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, atualmente, ou na história pregressa que aquela mãe está te mostrando dentro do consultório. Né? Então, o que a gente observa e na prática? Então, a questão do sentido literal. Então, a gente usa essa imagem aqui para exemplificar. A professora contou, ou a mãe falou para a criança, hoje a gente vai matar a aula. Então, ele não consegue entender que é não ir na aula. Ele imagina lá uma pessoa matando a aulinha. Então, aquele sentido literal, né? Aquela criança que muitas vezes não responde ao chamado com muita facilidade, que às vezes tem até um estudo de deficiência auditiva, porque a criança parece que não escuta o chamado, né? Prefere não interagir nas brincadeiras em grupo. Então, esse seria o primeiro critério. O segundo critério, os padrões restritos e repetitivos que a gente conversou, que são, muitas vezes, os movimentos estereotipados, aquele típico de vai e vem, movimentos estereotipados com mãos e com dedos, principalmente quando a criança está animada, se excita por algum motivo, ou se irrita também por algum motivo. Esses extremos da excitabilidade levam a movimentos repetitivos, né? Muitas vezes esses movimentos repetitivos não estão presentes no dia a dia, estão nesses extremos, né? Os vícios rotineiros, então a criança que tem um interesse muito restrito, né, que só fala de dinossauro, que só fala de avião, e que às vezes fica falando frases repetitivas, que escuta ali numa propaganda na televisão e fica repetindo aquilo o dia inteiro. A gente observa esses comportamentos. E às vezes a hiporreatividade sensorial. A gente observa isso às vezes na criança que não tolera movimentos, ambientes muito barulhentos, aparelhos eletrodomésticos muito barulhentos, ou a criança que não tolera determinada textura de determinado alimento, essas questões neurosensoriais. Esses sintomas, eles devem estar presentes precocemente no neurodesenvolvimento, ou em casos de alto funcionamento, esses sintomas, eles podem aparecer só à medida que a demanda emocional, comportamental e afetiva aumenta. Como, por exemplo, quando os relacionamentos interpessoais passam a demandar muito ali no início da adolescência. Digo isso para aquelas crianças de alto funcionamento, que chegam na adolescência sem dificuldade de aprendizado, sem dificuldade de interação, mas começam, por exemplo, a ter amizades mais profundas, a namorar, e tem uma demanda maior de envolvimento aprofundado no relacionamento. Então, a gente começa a observar que essa demanda já não é mais cumprida, né? Então, isso, às vezes, precisa ser observado a longo prazo, você precisa acompanhar aquele indivíduo. Às vezes, o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele não é imediato, né? Ele é após um acompanhamento horizontal. E esses sintomas, eles precisam causar um prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional e em outras áreas. Então, isso é uma questão que a gente até vê muito atualmente, né? Falar, eu acho que eu tenho traços de autismo. Mas você tem problema no trabalho? Você tem problema no aprendizado? Você tem problema nos seus relacionamentos? Não. Então, a gente não precisa conversar sobre isso. A gente não precisa procurar pelo em ovo, né? Então, é importante a gente notar se essas queixas, elas trazem prejuízo em pelo menos mais de um campo da vida daquele indivíduo. Existem umas particularidades associadas ao autismo na mulher, né? Por que isso vem à tona muitas vezes? Porque esse autismo de alto funcionamento, que se manifesta quando as demandas se aprofundam, que a gente sabe que é uma parcela grande dos diagnósticos de transtorno do espectro autista, isso acaba sendo ainda mais mascarado
na mulher do que no homem, porque a mulher ela tem uma habilidade social, e eu diria até multifatorial, incluindo fatores genéticos, que é uma habilidade de contorcer e se adaptar àquele contexto social, uma empatia, algo até difícil de ser descrito, mas isso mascara muitas vezes, né? Então, a mulher com o transtorno do espectro autista, ela é muitas vezes vista só como uma mulher mais fria, mais quieta, digamos, essas de alto funcionamento novamente, né? Então, o autismo, ele é diagnosticado muito mais em homens, 4 a 5 vezes mais diagnosticado em homens. Será que é por causa de tudo isso que eu trouxe aqui discutindo? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. É algo que tem que ser ainda discutido, né? Essa diferença, ela cai, do diagnóstico maior em homens do que em mulheres, ela cai quando existe deficiência intelectual, principalmente grave associada. Por quê? Porque a gente vai ver que aí vai entrar muito mais os diagnósticos genéticos, que não fazem distinção se é masculino ou feminino, né? Então, a gente acredita que o autismo na mulher, ele é subestimado, ele é subdiagnosticado em várias ocasiões, principalmente quando associado ao autismo de alto funcionamento. Isso aqui mostra, esse gráfico mostra, esse esquema mostra pra gente um pouco das principais comorbidades associadas. Então, a deficiência intelectual é associada a aproximadamente 45% dos casos de autismo. A epilepsia é associada a 8 a 30% dos casos de autismo. A ansiedade, até 56%. Alterações do comportamento, como a agressividade, em até 68% dos casos. Comportamentos de autoinjúria podem acontecer em até 50% dos casos. A gente vê que existem várias comorbidades que podem estar associadas a esse diagnóstico. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre a causa, né? Então, quando uma criança ela é diagnosticada com transtorno do espectro autista, esse diagnóstico vai ser clínico, muitas vezes preferencialmente feito por um psiquiatra infantil, que vai definir esse diagnóstico. Essa criança ela deve ser avaliada, então, por um neuropediatra e por um geneticista clínico, que vai principalmente fazer uma distinção que é muito importante e primária nesse diagnóstico, que é definir o autismo como não sindrômico ou como sindrômico. Então, o autismo não sindrômico, ele comporta todo aquele autismo de alto funcionamento, que não é associado à deficiência intelectual, pode, inclusive, estar associado à epilepsia, que não seja uma epilepsia de difícil controle, e pode estar associado ainda a uma deficiência intelectual leve a moderada, tá? Então, o que é o autismo não sindrômico? Aquele que não tem malformações congênitas, não tem dismorfismos que chamam muita atenção, mas pode ainda até comportar uma deficiência intelectual bem controlada, uma epilepsia bem controlada, ou uma deficiência intelectual leve a moderada, tá? Para esses casos, o que a gente indica de propedêutica? Caso haja histórico familiar, existe uma compreensão de que é possível que haja benefício com a indicação do Array-CGH, para a gente identificar possíveis microdeleções, microduplicações, que podem estar associadas a esse diagnóstico. Se houver consanguinidade, principalmente entre os pais, é importante a gente se atentar para os erros inatos do metabolismo, que já foi explanado de uma forma excelente pela doutora Lívia hoje. E caso seja principalmente masculino, como essa deficiência intelectual leve, um comportamento ali sugestivo, a investigação para a síndrome do X frágil, tá? E se não for feito um diagnóstico, é importante que essa criança seja acompanhada por um geneticista clínico, né? Para essa questão do acompanhamento longitudinal. E para aquele autismo, então, que é definido como sindrômico, o outro extremo, né, da nossa classificação. Quando que vai acontecer essa classificação do sindrômico? Deficiência intelectual grave, epilepsia de difícil controle, malformações congênitas, cardiopatias, alterações gastrointestinais, renais, etc., etc., alterações de membros, dismorfismos faciais. Então, isso tudo a gente já precisa suspeitar de um autismo sindrômico. Mais importante ainda, né, a avaliação de um médico geneticista nesses casos, para conseguir manejar aí a necessidade de um Array-CGH
dependendo antes disso, até um cariótipo mesmo, AUREI-CGH, o segmento da propedêutica, o consequenciamento do exoma, se for necessário, avaliação metabólica novamente, avaliação mitocondrial, que também já conversamos brevemente hoje, e sempre a avaliação, né, para o X frágil. Então, existe uma propedêutica, né, existe uma possibilidade da gente fazer um diagnóstico causal, né, do transtorno do espectro autista. Então, como que até quando a gente consegue fazer diagnóstico da causa do transtorno do espectro autista? Isso é uma coisa que muda diariamente, né? As pessoas estão conhecendo isso melhor, estudando isso melhor a cada dia. O diagnóstico clínico é possível. Então, só com a avaliação morfológica ali do médico geneticista, ele já consegue fazer o diagnóstico em alguns casos, poucos, 4 a 5% dos casos, como, por exemplo, a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, um dos espectros da síndrome de Down é o transtorno do espectro autista, né? Pessoas com síndrome de Down têm autismo associado, e isso é notável no exame morfológico daquele indivíduo. A gente pode fazer esse diagnóstico dentro do consultório sem exame nenhum, né? O mesmo serve para microdeleção 22, que é 11.2, que é a síndrome velocardiofacial, antigamente conhecida como síndrome de Jorge, que é uma microdeleção do DNA que causa um fenótipo reconhecível dentro do consultório, que também pode ser composto pelo autismo dentro de outras alterações, um autismo sindrômico, né? Com o AUREI-CGH, a gente consegue fazer o diagnóstico aí, então, em até 20% dos casos, a causa do transtorno do espectro autista, né? Atualmente, a gente tem dados que mostram que se a gente expande essa propedêutica para o sequenciamento do exoma, a gente consegue ter até 50% de definição da causa do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas aí você fala, nossa, eu cheguei até o sequenciamento do exoma, sequenciamento de todos os exons daquela criança, e eu só consigo definir a causa em 50%? Sim. E esses outros 50%, às vezes até mais, alguns estudos mostram para a gente até mais. Atualmente, a gente define isso como uma causa, então, de uma herança multifatorial presumível. O que é uma herança multifatorial? Então, eu fiz toda a propedêutica com aquela criança. Diagnóstico clínico não fiz, CGH normal, exoma normal. Muitas vezes eu faço até o sequenciamento completo do genoma daquela criança e 50% ainda não consigo definir a causa do autismo. E aí eu chego a essa conclusão, então, de que é um multifatorial. O que é esse multifatorial? É tudo da genética que a gente ainda não conhece. É a fisiologia e anatomia do DNA que a gente ainda não conhece, que a doutora Lívia leu para a gente naquela frase, muito interessante. Né? É a epigenética, como os genes interagem entre si, como os genes interagem com o ambiente. Isso é a herança multifatorial, né? Que pode ser que a gente não conheça bem hoje, mas é possível que a gente conheça melhor no futuro, né? Então, quando a gente fala sobre essa herança multifatorial, excluir todos aqueles diagnósticos moleculares possíveis, a gente consegue falar, então, sobre um risco de recorrência empírico ainda para tranquilizar essa família, tranquilizar esses pais, né? Quando é um indivíduo do sexo feminino, então, pais que têm uma criança do sexo feminino com um autismo que foi definido dessa forma como multifatorial, né, de causa não identificada, com o que a gente tem da ciência até hoje, o risco de recorrência para próximos filhos, se uma menina afetada, é de 7% aproximadamente. Se um filho afetado, de 4% aproximadamente. Se é um casal que tem 2 filhos afetados, mesmo se eu não conseguir fazer um diagnóstico molecular, esse risco de recorrência pode chegar até 50%. Por quê? Porque a chance de ser uma causa genética, mesmo eu não tendo conseguido diagnosticar, é muito grande. E o tratamento, né? O tratamento do transtorno do espectro autista é tratar a demanda daquela criança. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, terapia integrativa sensorial, sistemas de comunicação por imagem, treinamento de pais para saber melhor estimular aquela criança, para saber facilitar a dificuldade daquela criança em se expressar, em interagir, em se integrar. E outra coisa que é muito importante, talvez a mais importante disso tudo, inclusão em uma escola regular,
com auxílio de monitor de apoio, se for necessário, mas essa criança, ela não deve ir para uma escola especializada a princípio, ela deve possibilitar para aquelas crianças da escola regular, que não têm deficiência na integração, que conheçam que existem crianças que têm deficiência na integração. A escola ela não tem que ensinar só que 2 mais 2 é 4, mas ela tem que ensinar sobre a sociedade. Então, ela tem que ensinar que essas pessoas elas estão na sociedade e elas devem integrar a sociedade. E assim elas vão ser puxadas para frente e elas vão aprender mais. Então, a inclusão em escola regular é muito importante aí no meio das terapias. Amor, carinho e integração. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. É muito importante, então, a gente entender que a parte que ignoramos é muito maior do que a parte que sabemos. Platão disse isso há muito tempo atrás, e isso está cada vez mais evidente. Quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende que a gente tem que aprender mais. Muito obrigada a todos pela atenção. Foi um prazer.